Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Esse é o seu boletim de 4 edições diárias com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar seus investimentos, as suas decisões. Vamos começar olhando para o que está acontecendo lá fora. Futuros americanos e bolsas na Europa em queda, estendendo as perdas do pregão de ontem, depois do choque Powell. Ontem foi um dia marcado por 3 momentos. Antes do Fed, um clima de expectativa. Depois, decisão esperada e comunicado ok, confirmando uma redução do ritmo de aperto em dezembro. E aí veio o ato final. Jerome Powell acabou rapidamente com esse viés de confirmação do mercado. Dow Jones, S&P e Nasdaq recuaram entre 1,5% e quase 3,5%. Em entrevista coletiva, Powell foi mais duro e disse que é prematuro pensar numa pausa na alta de juros e não deu pistas sobre onde a taxa pode chegar. Um gestor de fundo lá fora disse que toda vez que o mercado ganha alguma esperança dovish de menor pressão nos juros, ele é golpeado no nariz com um jornal enrolado. A taxa de juros está hoje no seu maior patamar desde o final de 2007, como estamos vendo aí nesse gráfico. É uma tentativa de controlar a inflação acima dos 8% nos últimos 12 meses, bem longe da meta de 2%. Essa é a força da elevação dos juros, estamos vendo aí pelo gráfico. O mercado só vai acalmar mesmo quando ficar claro que o Fed está satisfeito com os efeitos dessa sua estratégia. Uma redução mais lenta da inflação justifica a sinalização de Jerome Powell, segundo Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Vamos ouvi-lo. De fato, a inflação bateu 9% nos Estados Unidos, caiu para 8,5%, caiu para 8,2%, o mercado se animou. Só que ela está parada nesse nível de 8,2%. E ela está parada, Thaís, porque os dados do mercado de trabalho estão sinalizando uma economia ainda muito aquecida. Isso indica que o esforço de política monetária nos Estados Unidos vai ter que ser muito forte. Não por outro motivo, o presidente do Fed de ontem falou que vai continuar subindo a taxa de juros. Então, eu acho que ainda a gente está vivendo um momento em que os mercados estão subestimando os efeitos da inflação sobre a taxa de juros. A gente ainda vai ter altas adicionais e isso vai trazer impacto sobre o crescimento global. Tá, e é a famosa batida no nariz com o jornal enrolado, essa subestimação do mercado. Olha, hoje foi dia também do Banco da Inglaterra subir os juros. O BC do Reino Unido anunciou agora há pouco que elevou a taxa em 0,75 ponto percentual. É o maior aperto monetário em 33 anos do BOE. Agora, os juros lá estão em 3%, que é o maior patamar desde o final de 2008. Então, é assim, em 33 anos, o ritmo de subida o maior e é a maior taxa desde o final de 2008. Vale lembrar que a inflação no Reino Unido já está acima dos 2 dígitos, em 10,1% nos últimos 12 meses encerrados em setembro, que também é o maior patamar em 40 anos. A moeda americana, o dólar, responde esse reposicionamento do mercado e sobe frente às principais moedas. Euro, libra esterlina e ien, moeda japonesa, estão perdendo valor nesta quinta-feira. Frente ao real, a moeda norte-americana abre a quinta-feira em alta de quase 1%, cotado agora a R$ 5,18. O mercado acionário também volta hoje, depois do feriado. A expectativa é por uma correção depois do que aconteceu no mercado internacional. A sinalização já veio com o desempenho de ontem dos papéis brasileiros que são negociados em Nova York. O índice Dow Jones Brasil Titans 20 fechou o dia em queda de quase 3,5%, um pouco acima dos 17 mil pontos. E o EWZ, que é o principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, caiu quase 3%, cotado aí a R$ 32 dólares e 17 centavos. Além do cenário externo no vermelho, o Ibovespa pode também refletir a preocupação com a economia por causa dos bloqueios nas estradas. Empresas dos setores de alimentos, transportes, logística e varejo devem sofrer correção. Para completar o quadro, o petróleo cai hoje cerca de 1%. O dia promete ser de volatilidade nos ativos. Na cena política, começa hoje o processo de transição de governo. Essa é a notícia destaque do nosso site, no cnnbrasil.com.br. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, indicado por Lula para coordenar a transição, vai ao Palácio do Planalto encontrar Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro.
Isso é uma formalização importante do início da transição para o futuro governo. Aloysio Mercadante e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, participam também. Geraldo Alckmin ainda se encontra com o relator do orçamento no Congresso Nacional para discutir uma solução para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 continuar no ano que vem. Uma licença, o waiver, de até 100 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos já foi precificada no mercado. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h25, atualizando toda a situação de hoje na reabertura dos mercados depois do feriado de ontem. Até lá.